Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Planeta Educação. Eu sou o professor John Slen e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre os 3 tipos de reajuste do magistério, que é o reajuste do piso nacional do magistério. Então, algumas pessoas pediram aqui, estou fazendo esse vídeo então para vocês aí, para citar as 3 situações aí, que é a questão do reajuste parcelado, o reajuste escalonado e também o reajuste linear. São algumas situações que acontecem pelo Brasil afora. E então assim, assista para que você entenda então a diferença entre eles e assim você não será enganado por ninguém. Então assim, antes de ir direto para o assunto aí, pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho para se inscrever aí, é gratuito para você se inscrever. Então clique-se em inscreva-se, porque é gratuito. E você fazendo isso, você vai estar colaborando com o canal, de aumentar o alcance, então, e ativando o sininho, você vai receber todas as notificações de vídeos novos, materiais novos que a gente está publicando aqui no canal. Deixa aqui no comentário também, nos comentários aqui abaixo, de qual estado e qual cidade que você é. E também compartilhe esse vídeo nos seus grupos da educação, ou manda para seus amigos aí também. Basta clicar aqui abaixo em compartilhar e copie o link, então, e você pode colar então no seu grupo da escola ou no particular dos seus colegas da educação. Então vamos direto ao assunto aí. Vou mostrar aqui para vocês algumas diferenças de vantagens e prejuízos de cada um dos 3 tipos de ampliação do índice de 33,24% de reajuste que podem estar sendo aplicados no seu estado ou também no seu município. Vale ressaltar aqui que, de acordo com a Lei Federal 11.738 de 2008, que é a Lei do Piso Nacional do Magistério, é o Piso da Educação, o reajuste anual do magistério ele deve ser feito pelo mesmo índice de crescimento do custo do aluno, que é de 33,24% em 2022, 33,24%, e linear, ele deve ser linear, com repercussão na carreira e aplicado a partir de quê? De 1º de janeiro, fica valendo a 1º de janeiro de cada ano corrente então. O STF também, em fevereiro de 2021, já reconheceu a constitucionalidade da referida legislação. Então agora vamos a algumas situações que muitos governadores e prefeitos não estão dando reajuste, alguns também estão parcelando ou escalonando o reajuste. Com isso, parte dos direitos dos profissionais da educação são confiscados, então. Vou mostrar agora para vocês alguns quadros ilustrativos que você poderá perceber essas diferenças, vantagens e prejuízos de cada um dos 3 tipos de aplicação no índice de 33,24%. Começando aqui, então, pessoal, com o índice de 33,24% parcelado. Atenção, o índice aí parcelado. Assim como o próprio nome já indica, o reajuste parcelado, ele é dividido em várias parcelas, é isso mesmo, definidas então pelo governo, que seja estadual ou municipal, que de acordo, então, que pode estar em acordo ou não, né, com os sindicatos, mas daí vocês precisam prestar atenção em alguns detalhes, caso aceitem esse tipo de aplicação. Em primeiro lugar aqui, não permitiu os parcelamentos muito longos, acima de 6 meses. Em segundo lugar, atente-se ao fato de que todas as parcelas sejam retroativas a janeiro. Então, assim, em terceiro lugar, vou dar um exemplo aqui de um gestor que parcela os 33,24% em 4 meses, a partir, então, por exemplo, que de maio, vou colocar aqui o mês de maio, que é o mês que estamos, de formas que as parcelas sejam da seguinte forma: já para o mês de maio, 10% para o mês de maio de 2022, mais 10% de reajuste, então, para o mês de julho, vou colocar aqui 10% no mês de maio, 10% no mês de julho, a segunda, a terceira aí, mais 10% no mês de setembro, e mais 3,24% aí para o mês de outubro. Então aí temos 10, 10, 10 e 3,24, somando então os 33,24%, sendo que foi colocados aí, como eu disse, maio, julho, setembro e outubro, são algumas situações que ocorrem aí, a título de exemplo. E assim como a primeira parcela, então, que o professor ele conquistou então aí
vou dar um exemplo aqui, se conquistou R$ 100 no primeiro reajuste, esse valor ele deve ser retroativo então a janeiro. Se for 100, se for 500 ou 1.000, ele tem que ser retroativo a janeiro do ano seguinte, do ano corrente, na verdade. O mês deve acontecer em relação a todas as demais parcelas seguintes. Então, assim, se deu lá um valor reajuste de 10% no mês de maio, como eu disse, no mês de julho outro de 10%, ele pode dar isso, então, se for feito um acordo aí, mas que seja retroativo também ao mês de janeiro. Se colocou em setembro e outubro, então que cumpra então esse valor aí de setembro e outubro também, como eu disse na situação aqui, retroativo todos a janeiro. Vocês não podem esquecer desse detalhe aí. Então, assim, agora vamos aí para a situação aí que é o índice escalonado. Esse é o tipo de reajuste mais danoso, ou seja, o que é danoso? Aquilo que prejudica mais o servidor, né? Pois assim, além de estar em desacordo com o que diz a lei do piso nacional do magistério, ele apenas dá o reajuste à classe dos profissionais da educação que ganha menos, ou seja, uns podem ganhar os 33,24% de reajuste, outros até menos também, como estamos acompanhando pelo Brasil afora. Como fica então no caso de quem ganha menos, que passa então a ter seu salário base final um pouco maior, sim, mas assim, alcançando, uns podem até alcançar aí R$ 3.845,63, que é hoje o piso nacional, mas temos situações aí que não está chegando nesse valor. Uns gestores aí até estão fazendo pagamento proporcional, a gente está acompanhando isso em vários estados. E mais atenção, tem estados e municípios aí que eu falei que não estão dando sequer nem o reajuste de 33,24% e muito menos pagando o piso nacional do magistério. Isso quer dizer que muitos continuam recebendo menos de 3 mil mensais pelo cargo, e a alegação de alguns gestores, governantes aí, é que estão pagando proporcional, como eu disse, ou seja, se um profissional trabalha, um exemplo de 24, 30 horas semanais, eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o cálculo proporcional aí, que eles julgam que o piso seja em cima de 40 horas, sendo que não é. A lei fala que a lei do piso é de até 40 horas. Ele pode ser pago, então, com 20, 30 horas, pode ser pago o piso integral aí, mas eles estão fazendo esse cálculo aí proporcional à jornada de trabalho. Mas atenção, a lei 11.738 de 2008, ela diz que o piso, como eu disse, ela deve ser paga em cima da carga horária de até 40 horas semanais. Até 40 horas semanais. Não é 40 horas semanais, como dizem por aí. E a questão aí também, os demais profissionais, se tiverem percentuais bem menores, esses podemos declarar então que esses foram garfados. Esses gestores então alegam que esses profissionais estão ganhando mais do que a lei estipula, daí que se percebe as perdas salariais para quem tinha algum plano de carreira. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo do reajuste escalonado de 33,24%, de forma a chegar no mínimo ao valor nominal do piso do magistério em 2022, que é de R$ 3.845,63. Então, vou colocar aqui a questão da classe, o salário base, a porcentagem, o ganho e quanto que irá ficar. Então, aí a classe A, um salário base de R$ 3.000, com a porcentagem de 33,24%, terá um ganho aí de R$ 996. E quanto vai ficar esse salário então? Se ganhava 3 mil, vai passar para R$ 3.996,90. E com um salário base, agora eu coloco um exemplo para vocês da classe B, que um salário base de R$ 3.500, com reajuste de 15%, notem a diferença aí já, que terá um ganho aí de R$ 525. Notem que o primeiro teve um reajuste de 996, e esse com reajuste de 15% passou a ter R$ 525, mas no montante final passará a ter R$ 4.025. Está acima do piso do magistério, mas assim, ele está tendo uma perca aí, por quê? Ele não vai ter aquele ganho real que ele poderia ter aí, com um reajuste de 33%, 24% para cima de todos os servidores aí. Agora eu vou colocar aqui a classe C, com salário base de 4 mil, que tem situações aí, que estou dando só um exemplo para vocês aqui.
Então, a classe C aí com um salário, um vencimento aí, salário base de R$ 4.000, com 12% de reajuste, que terá um ganho então de R$ 480. E quanto ficar no final então? Vai ficar aí no final um total de R$ 4.480. Isso também, como eu disse, acima do PIS, mas assim, tá tendo uma grande perca, o valor está muito próximo de quem está iniciando na carreira. Então vamos para a classe D, D de dado, com um salário base de R$ 4.500, com um reajuste de 10%, que é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, terá um ganho então aí de R$ 450, passando então para um valor total aí de R$ 4.950. Então assim, apesar do reajuste que teve, que é bem-vindo, mas tem a situação porque está ficando muito próximo de quem está iniciando. Então quem está aí já no final de carreira, que planeja aposentar com um salário bom, isso vai prejudicar muito, 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 pessoal. Prejudica muito quem está indo aposentar, que está no final de carreira. E agora vamos então ao índice de 33,24% de forma linear. Vou colocar aqui na tela para vocês os ganhos dos profissionais da educação. Na tabela 1 aqui para vocês, como eu disse que na tabela anterior, vou colocar aqui também da mesma forma, tabela 1, na classe A, B, C e D, com salário base, o adicional e o total bruto aí. Na classe A, esse para a forma linear. Então a classe A aí, com salário de R$ 3.000, com 10% de reajuste, na escala linear, vai para R$ 3.300. Uma classe B, com reajuste então aí, com salário base de R$ 3.600, que é o que, um exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Se tem um reajuste de 15%, então ele terá um adicional de R$ 450 e passará a receber R$ 4.140. Para um salário base de classe C, uma classe C com salário base de R$ 4.200, com um adicional de 20%, que daria em torno de R$ 840, passaria então a R$ 5.040 os vencimentos. Vamos para a classe D, então, com salário base de R$ 4.800, com 30% de reajuste, que daria em torno de R$ 1.440, então, esse adicional, totalizando, então, R$ 6.240. Algumas situações estão presentes em alguns estados e estados também, que temos exemplo dessas situações aí. E, além do salário base, esse profissional do magistério, ele tem um adicional que varia de acordo com a classe de cada um. Esse adicional é calculado, então, sobre o quê? Sobre o salário base. Então, vou para a outra tabela 2 aqui, que é a questão da classe A, com um salário base aí de R$ 3.996,09, com adicional de 10%, vai para R$ 399,60, um aumento bruto, então, aí de R$ 1.095,69, e um total bruto, então, de R$ 4.395,69. Por uma classe B, um exemplo colocado aqui para vocês, de R$ 4.796,28, com reajuste de 15%, dá em torno de R$ 719,44, um aumento bruto de R$ 1.375,72, um bruto, então, aí, de R$ 6.614,79. Esse aí para a classe C, com 20% de reajuste. Então, para a classe D aqui, com o salário base R$ 6.395,04, com reajuste de 30%, daria então um adicional de R$ 1.918,51, o aumento bruto de R$ 2.073,55, que iria para R$ 8.313,55. Essa tabela, então, qual que é o objetivo de mostrar essa tabela aqui para vocês? É muito difícil estar acontecendo isso, a gente sabe da realidade hoje do país, mas é para mostrar o ganho desse servidor já com os 33,24% aplicado de forma linear para todas as classes e repercutindo também no referido adicional. E observe que o percentual de 33,24% foi aplicado de forma integral e linear para todas as classes, ou seja, todos tiveram um reajuste, então aí, uma correção, e o adicional de cada um foi calculado em cima do novo valor
do salário base, ou seja, após a aplicação linear de 33,24%. Então, deixe os comentários aqui como está sendo essa negociação aí no seu estado, no seu município, se já foi feito, como que está sendo, se está sendo feito agora, ou se ainda não tem nenhuma previsão de reajuste. Então, fique atento a esses detalhes aí, isso é muito importante, que mexe diretamente no seu bolso. Compartilhe esse vídeo com seus colegas aí, para que todos tenham acesso a essas informações. Em breve voltaremos com mais informações para vocês em primeira mão. Grande abraço e até o próximo vídeo.